Pois é, entre a saúde e a economia, entre a saúde e o trabalho, José. Essa é a resposta que eu encontrei na palavra de Deus para esse dilema que se criou atualmente no meio da pandemia. Como em muitos outros assuntos, o Brasil, e para não falar o mundo, hoje se encontra dividido, polarizado entre se fechar em quarentena, em lockdown, para cuidar da saúde, para diminuir o número de mortes, e do outro lado, permitir que as pessoas saiam de casa, trabalhem, ganhem o seu pão. É muito difícil se posicionar. É difícil porque existem muitas pessoas que precisam do trabalho, enquanto uma minoria, como eu, inclusive, consegue trabalhar de casa simplesmente com o computador e com Wi-Fi. Então, eu sou uma das pessoas que fico sem saber o que falar diante de uma polarização como essa. Porém, lendo a palavra de Deus, a gente encontra muita sabedoria, seja nos ensinos, seja na vida das pessoas. E uma das histórias bíblicas que eu mais gosto, que mais me emociona, que mais me ensina, é a história de José, né? O famoso e conhecido como José do Egito. E dessa vez, relendo a história de José, eu aprendi com ele uma maneira de se posicionar, uma maneira de encarar uma situação de pandemia, no caso ali que eles estavam vivendo no Egito, estavam prestes a viver uma pandemia de fome em toda aquela região. Eu aprendi com José e quero compartilhar com vocês que existe uma maneira sábia de conviver com isso, de viver com isso. Primeiro, em primeiro lugar, é consultando a Deus, é buscando a Deus. José era uma pessoa que estava em comunhão permanente com Deus. E ele foi bênção para a sua geração, justamente por causa dessa proximidade de Deus, por ter sido abençoado por Deus em toda a sua vida. E todo o trajeto, muitas vezes doloroso, que José percorreu, depois lá na frente ele foi entender que foi para o bem, não só dele, mas para o bem da sua família, para o bem do povo do Egito, para o bem de todos que estavam vivendo naquela região. José saiu dessa mentalidade de polarização de nós contra vocês, de vocês contra nós, que a gente vive hoje em dia. José tinha todos os motivos para deixar os seus irmãos passando fome, ou mesmo para trazer os seus irmãos para uma escravidão, no qual eles sofressem por aquilo que eles tinham feito com José. Mas ele escolheu amar. E como que ele fez isso? Ele acolheu, ele pegou esses irmãos, pegou essa família, o seu pai, e trouxe para perto dele onde não haveria fome. Ele lidou com a situação com amor. E lidou com a situação entendendo que ele podia ser luz, que ele foi chamado para ser luz, que ele foi chamado para ser sal, que ele foi chamado para ser providência. Então, eu aprendo com José que o posicionamento do cristão não é nem o posicionamento A, nem o posicionamento B. É o posicionamento de entender quais são as necessidades das pessoas nesse momento. E o meu lugar no meio dessa situação de dificuldade que todos nós juntos estamos passando. Como eu posso ser luz? Como eu posso ser suporte nessa situação? Então, traduzindo para a vida prática, como que você pode ser José na vida de pessoas que hoje precisam realmente de ajuda com relação a trabalho no meio da pandemia? Como que você pode ser suporte, dando instrução, ajudando, ou como que você pode ser alguém que precisa ser suportado no meio da pandemia? De repente, o seu posicionamento não é o posicionamento de José, o seu lugar é o lugar dos irmãos de José.
que precisam de uma ajuda, que precisam de um apoio, que precisam ser acolhidos por outras pessoas, que precisam ser acolhidos por uma igreja, que precisam receber suporte de outras famílias. Esse é o posicionamento correto do cristão, não é nem do lado direito nem do lado esquerdo. O posicionamento correto do cristão é o posicionamento de se enxergar como alguém que em sua geração pode dar suporte às pessoas que precisam, que pode ser luz. Uma das coisas que me chama mais atenção na história de José é quando Jacó, Israel, morre. Eles fazem toda uma viagem para enterrar Jacó onde ele tinha pedido para ser enterrado. E quando eles estão voltando, os irmãos ficam muito temerosos, porque eles imaginam que agora, com a morte do patriarca, com a morte de Jacó, José aí então vai se rebelar contra os seus irmãos e vai se vingar daquilo que os irmãos tinham feito contra ele. E quando isso chega nos ouvidos de José fica até magoado, porque ele pensa, eu amo vocês, apesar do que vocês fizeram contra mim, eu entendi o meu lugar, o lugar que Deus me colocou. E o lugar que Deus me colocou é lugar de suporte, é lugar de provisão, é lugar de amor e de acolhimento. Esse é o lugar da igreja, esse é o lugar do cristão. Não é entre posicionamento A e posicionamento B. O lugar do cristão é no meio, dando suporte para pessoas que precisam de suporte de saúde, para pessoas que precisam de suporte de trabalho, de pão, de alimento. Esse é o posicionamento do cristão. Seja José, sejamos José.